Profeta Joel, já deu tempo, né? Já deu tempo, glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Profeta Joel, capítulo 1 e versículo 1, que diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Vamos para o capítulo 2 e versículo 28, que vai dizer: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Encontre mais 3 pessoas aí do teu lado e se prepara, porque você vai liberar já a palavra profética desta noite que o Senhor liberou no meu coração. Encontre mais 3 pessoas aí e declare: se prepara para ser agente de milagre. Comece a declarar: se prepara para ser agente de milagre. Oh, vai ser agente, vai provocar milagre, vai ser agente de milagre. O reino da palavra e do Espírito já foi lançado sobre a nossa vida lá na Campinas. Se prepara para ser agente de milagre, se prepara para provocar milagre nesse tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ver aqui profeta Joel falando de um cenário de crise. O cenário é de devastação. A crise se instalou no meio do povo. E nós vamos entender que a cultura que sobrevivia de agropecuária, agora Joel vai dizer que tem fome, todas as sementes morrem no ventre da terra. E se não bastasse a fome instalada, agora tem sede, porque também não tem água para beber. Só que a crise não para por aí. O profeta Joel vai dizer no seu versículo 10 do capítulo 1, o cenário de uma guerra. O cenário de uma guerra terrível, invasão militar, um poderoso exército, um poderoso poder bélico cerca Judá para os dominar e os matar. O cenário é de guerra, o cenário é de crise política, econômica, social e espiritual. Há um povo enlutado, há um povo no chão, há um povo que está falido. E agora neste cenário que Deus levanta um profeta, e o profeta é o profeta Joel. E neste momento ele se levanta como um instrumento para revelar o reino da palavra e do Espírito. E qual a primeira coisa que ele revela? O reino da palavra. No versículo 1 do capítulo 1 está escrito: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Assim como Joel, assim como outros profetas, Joel ele recebeu a incumbência de chamar o povo à verdadeira adoração. E como que fez isso? E como que se faz isso, Ruth? Através da palavra de Deus, sem rodeios ou subterfúgios. Joel ele fala sob uma autoridade profética da palavra de Deus. Assim como os profetas Oséias, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Joel começa o seu livro dizendo: a palavra do Senhor veio até mim. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E qual é o cenário onde a palavra é liberada? Um cenário desordenado, um cenário desalinhado. Vemos esse cenário em Gênesis capítulo 1, exatamente onde o reino da palavra se estabelece. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. No hebraico, tohu, bohu, expressão que significa algo deserto e caótico. É neste lugar que a palavra de Deus ecoa e reverbera. No reino da palavra, o caótico
o desértico, o desalinhado, o desordenado não tem autoridade no reino da palavra. Agora Ruth, porque Judá estava assim desordenado, em um mundo caótico, porque eles se esqueceram de continuar olhando para a palavra. Eles se esqueceram, estavam distantes da palavra do Senhor. E quem está distante da palavra do Senhor, mendiga o que comer, mendiga o que beber. Quem entende os princípios do reino da palavra, não mendiga milagre. Quem entende os princípios do reino da palavra, não mendiga alegria, não mendiga liberdade, como já foi ministrado aqui, não mendiga bênção. Sabe por quê? Porque entende a diferença entre multidão e discípulo. Multidão está mendigando milagre, Jesus faz o milagre em mim. Discípulo entende o reino da palavra e vai dizer, pedir para Jesus: Jesus, tu está ensinando por parábolas, nos ensina essa palavra. Discípulo entende que quando a palavra chega, a palavra também carrega uma promessa. E quando a palavra chega carregando essa promessa, eles vão entender o que está escrito em Deuteronômio no capítulo 28. Porque no reino da palavra, toda palavra lançada tem uma promessa liberada para se cumprir no meio de nós. E o discípulo vai entender, se atentamente ouvir as minhas palavras, eu, o Senhor teu Deus, te exaltarei sobre todas as nações. Se atentamente ouvir minha palavra, o Senhor, o Deus eterno, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua colheita, bendito serás, e derrotados serão teus inimigos. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. O que é isso, Ruth? Isso aí é quem entende o reino da palavra. É quem entende o poder que tem essa palavra. Entende que não apenas ouvir, mas viver a promessa de tudo aquilo que ela é sobre a nossa vida. Por que, Ruth, tu disse isso? Sabe por quê? A palavra é tão poderosa, que quando você entende o poder do reino da palavra e você está inserido nesse reino, você não pede mais por milagre, você não dobra os joelhos pedindo por milagre. Sabe por quê? Porque milagre não gera palavra, mas palavra gera milagre. Palavra gera milagre. Então o que é, Ruth? É entender que antes de ter o cumprimento da promessa na mão, é ter a palavra no coração. Lâmpada para os meus pés é a tua, lâmpada para os meus pés é a tua. Ouvi, Senhor, a tua. Ele vela para cumprir a sua. Como purificará o jovem o seu caminho, observando a sua? Eu guardei a sua. A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra, se só tu tens a palavra. E Jesus vai entender: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo, pedireis tudo. Oh. É cenário de crise, mas cenário de crise não pega o reino da palavra de surpresa. Para toda a crise, para todo desalinhamento, tem uma palavra, tem uma promessa liberada. E quando alguém entende isso, não reclama, mas começa a profetizar. Vem o cenário de dor, de tristeza. Ele abre a Bíblia no Salmo 43 e vai dizer: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus.
olhar para Isaías 53 e vai dizer: não é minha essa enfermidade, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras somos sarados, somos curados. Mas Ruth, tu não está entendendo a minha situação. E talvez você está dizendo assim: a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, 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 bem maior do que o meu. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores, maior do que esse cenário, maior do que esse desespero, maior do que essa dor. Uma mãe pode se esquecer do filho que gerou, de forma que não se compadeça pelo filho do seu ventre, mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu todavia não me esqueço do que um dia eu disse para você. Eu velo para cumprir minha palavra. E o Senhor está dizendo: o reino da minha palavra jamais vai ser destruído. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra jamais passará. Porque este reino da palavra tem um rei, e ele é o rei dos reis, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é maravilhoso, aquele que é meu conselheiro, aquele que é o Pai da eternidade. Ele é o Alfa, o princípio e o fim, é o bom pastor, é o Deus Emanuel. Ele é o Rei dos Reis e Ele reina para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Ele é aquele que foi até a morte para matar a morte. Jesus Cristo é o seu nome. Ele é o Rei dos Reis, o Rei desse reinado. E quem veio adorar a Ele, pega a sua mão, exalte o nome dEle, adore o nome dEle. Comece a declarar, comece a declarar: Jesus, tu és o Rei da minha vida. Jesus, tu és tudo, 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 tudo que eu preciso. No princípio era o Verbo, palavra em movimento, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foi feita por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo, que é a palavra em movimento, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de graça, cheio de graça, cheio de graça, cheio de graça. O reino da palavra está se revelando aqui. Tem graça, tem graça, tem verdade sendo liberada, tem graça sendo revelada. É a presença do Rei dos Reis, e o reino da palavra sendo estabelecido. Só que o profeta Joel, ele revela o reino da palavra. Mas nós vamos entender que no capítulo 2 ele vai revelar o reino do Espírito. E agora ele vai dizer: há de ser que depois do que, Ruth? Depois de se atentarem para a palavra, depois de olharem para
o Espírito é esquecido por nós. Quantas vezes nós negligenciamos o poder do Espírito? Falamos do Espírito na terceira pessoa da Trindade ou da Triunidade. Agora vem comigo, quem é que gosta do 3? Ninguém gosta do 3 não. Quem ganhou a Copa? Quem foi o terceiro lugar na última Copa do Mundo? Nem eu lembro, porque a gente não gosta do 3. Diminuímos. Charles Spurgeon vai dizer: é mais fácil acreditar que um leão vai virar vegetariano do que eu acreditar que alguém possa ser salvo sem a ação regeneradora do Espírito Santo. Ruth, mas quem é o Espírito Santo? No Antigo Testamento nós vamos entender que Deus era pelo povo. Deus, ele era aquele que abria mar vermelho pelo povo. Deus é aquele que fechava a boca do leão por alguém. Deus é aquele que mandava maná. Deus é aquele que libertava. Deus era aquele que guardava. Jesus vem, o Verbo encarnado, e agora não é mais Deus pelo povo, agora é o Deus Emanuel, é o Deus no meio do povo. Só que quando Jesus é assunto aos céus, uma nova dimensão do reino aparece. Agora não é mais Deus pelo povo, nem Deus entre o povo, agora é Deus dentro do povo. Oh, meu Deus! E o que é isso, Ruth? É um pedaço do céu dentro de nós. Eu não sei se tem mais um doido aqui também que já sentiu saudade do céu. Eu sinto saudade daquilo que eu nunca vi. E por que isso, Ruth? Sabe por quê? Eu nunca estive lá, mas o que eu carrego é de lá. É por isso que surge Atos 2, estando reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados reunidos. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui, Ruth, sabe o que é? É o reino do Espírito mandando um recado. Enquanto vocês não sobem para o céu desce até você. Enquanto você não sobe, eu desço. Enquanto o céu você não chega, eu revelo o céu dentro de você. A igreja só sobrevive até hoje, sabe por quê? Porque Jesus subiu e o Espírito desceu. No princípio, lá em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Como nós já ouvimos aqui, a terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas tinha o Espírito Santo se movendo sobre a face do abismo. O que é isso, Ruth? Quando o Espírito se move, vem a palavra. Tem gente que pergunta, Ruth, o que é melhor? É a palavra ou o fogo do Espírito? Eu sempre respondo com uma resposta de um pastor, que ele vai dizer qual a asa do passarinho é mais importante: a asa da direita ou a asa da esquerda? Como já foi mencionado, palavra sem espírito é religiosidade, mas espírito sem palavra é fanatismo.
Em Gênesis havia o Espírito, e quando o Espírito se move, vem a palavra: haja luz e houve luz. O que é isso, Ruth? É o reino do Espírito se estabelecendo, e o reino da palavra também liberando. É o Espírito Santo dizendo: eu vou aonde ninguém quer ir, aonde não tem forma, onde é só escuridão. Eu vou, porque sem esse Espírito não tem a palavra criativa para de Deus. O Espírito Santo é o primeiro missionário da história. Vai aonde ninguém quer ir, vem nessa terra sem forma e vazia, uma terra onde ninguém queria pisar. O Espírito pairou sobre meu coração e disse: papai, vem aqui, papai, vem aqui, libera a luz, libera a luz, libera a luz, libera a luz. Ele vem, e quando ele vem, nos tornamos agentes de milagres. Porque agora a gente começa a ser protagonista do reino da palavra e do reino do Espírito. Porque a proposta do céu não é que você seja um mero ouvinte, alguém que fica na plateia. Mas a proposta do céu é: com a minha palavra, com o meu Espírito, eu te chamo para provocar coisas. Eu te chamo para provocar milagres. E agora, Atos 1:8, a promessa é clara: recebereis o poder do Espírito Santo. O poder, a virtude, dínamos, é o próprio poder de Deus em movimento. No grego, poder de milagre que traz abundância de força. Agora tem o poder do Espírito e tem a autoridade, que é a palavra. Pedro, um homem insensato, vazio, inconstante, com o poder e a autoridade, ele vai começar a ministrar aos milhares. E a primeira pregação de Pedro, ele vai citar Joel 2. Com autoridade ele vai começar a declarar: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grandioso e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Pedro, o que devemos fazer? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Naquele mesmo dia, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. E não para por aí, porque este homem com outro homem, João, cheio de poder e autoridade, vão para o templo para orar. E na porta formosa tem um paralítico de nascença. O paralítico está assim, olhando para baixo, com a mão levantada, esperando algo. Porque Ruth, o texto diz, é só ler. Pedro e João vai dizer: olhe para nós. Eles não seriam redundantes em falar aquilo que o cego, aquilo que o paralítico, perdão, já estaria fazendo. Então olha o movimento. O homem está olhando para baixo, com a mão levantada. Pedro
e João, com poder e autoridade, já estão cheios do Espírito. O movimento é: olhe para nós, o paralítico. Não temos prata e não temos ouro. O que Pedro e João estão dizendo: eu não vou financiar a tua paralisia, porque aquele que é do reino da palavra, aquele que é do reino do Espírito, não financia a paralisia de ninguém, mas começa a ser agente de transformação para libertar alguém. Eu não tenho prata, não vou financiar a tua paralisia, mas quem é do reino do Espírito e da palavra não vai ficar preso naquilo que não tem. Porque a gente muitas vezes nós ficamos presos naquilo que não temos. Eu não tenho capacidade, eu não posso, não sou capaz, não dá. Mas quem é do reino da palavra e do Espírito não fica paralisado por aquilo que não tem, mas começa a se movimentar naquilo que já tem. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho Jesus o Nazareno, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu posso não ter muita coisa, mas Ele já me deu poder. Aleluia. Ele já me deu autoridade. Ele já me deu poder. Pedro não declara uma frase de efeito. Ele tem a autoridade, a palavra, e ele tem o poder, o Espírito. E eu já quero finalizar e dizer para você que a partir de hoje você não mais vai ficar falando e testemunhando aquilo que alguém está fazendo. Nossa, Ruth, olha o que Deus fez, olha como Deus usa fulano, olha como Deus faz com cicrano. A proposta do céu hoje para você é: hoje você vai parar de contar a história dos outros e vai começar a testemunhar o que Deus começará a fazer através de você. O que Deus está dizendo: essa é a hora de você viver e transbordar o reino da palavra. Essa é a hora de você transbordar o reino do Espírito. O Senhor está dizendo: o reino da palavra, a autoridade que respalda o reino do Espírito, a autoridade, o poder que te habilita. Deus está dizendo para alguém aqui: com meu poder eu usei Pedro, com meu poder eu usei João, com meu poder eu usei Tiago, com meu poder eu usei Billy Graham, com meu poder eu usei Martin Lutero. Mas com meu poder eu vou começar a usar alguém, e esse alguém é você. O Senhor está dizendo: o reino da palavra já foi estabelecido, o reino do meu Espírito já foi estabelecido, e Deus está dizendo: eu quero usar você, eu quero usar você. E eu quero fazer aqui um movimento profético. Só quem recebe a autoridade que respalda o reino da palavra e o Espírito que habilita o reino do Espírito. Eu vou dizer: naquele tempo foi o tempo de Pedro, e hoje este é o tempo de... Você vai dar um pulo nessa cadeira e gritar teu nome, porque o Senhor vai começar a levantar alguém aqui para estabelecer o reino da palavra e o reino do Espírito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem gente aqui que Deus já vai começar a usar para curar, para libertar, para levantar. Vai ser agente de milagre, meu Deus. Vai ser agente de milagre. Se prepare, se prepare, se prepare.
abrir da tua boca, o céu vai se revelar. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Em Joel a promessa é: derramarei. Em Atos a palavra é: já liberei. Não é mais uma promessa, é uma realidade para quem acredita. É uma realidade para quem toma posse. Quem toma posse, quem toma posse. E o Senhor está dizendo: feche os seus olhos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente, ouve o som do fogo, o som do poder. Vem como uma paleta de fogo, vem como uma paleta. E pousa sobre cada um de nós. Vem como uma paleta de fogo, vem como de nós e pousa sobre cada um de nós. na terra. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Presta atenção. O Evangelho não é um movimento por si só. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Há uma entrega, irmãos, para não ficar só numa noite. Eu preciso falar: Senhor, vem com o teu reino, com a tua palavra, com o teu Espírito. Eu não quero ficar só hoje, mas até que o Senhor venha. A gente quer muito orar com você, sem demora.
agora, sai do seu lugar. Você quer queimar por Jesus, você quer ser cheio do Espírito Santo, você não quer ficar só hoje, não é só agora, é um compromisso real diante da igreja. Sai do seu lugar. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pega na mão da sua esposa, do seu namorado e fala: vamos lá, eu quero mais. Eu anseio pela palavra, eu anseio pelo Espírito. Diante daquilo que foi ministrado hoje aqui, não dá pra gente ficar no raso, a gente precisa mais profundo. É com você, crente, que eu estou falando. Sai do seu lugar e venha. Eu quero mais do Senhor. Venha, 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 venha. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Deus, eu quero um compromisso real com Ele, eu quero viver a verdade que Ele diz, eu quero uma entrega total, eu quero me derramar diante dEle, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio da vontade dEle, eu quero ser cheio daquilo que Ele diz, eu quero tomar posse daquilo que o profeta disse, eu quero ser aquilo que a palavra de Deus diz, eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero de fato ser impactado pelo Senhor, eu quero ser voz daquele que clama no deserto, eu quero ser aquele que vai, aquele que avança, aquele que pensa, aquele que faz, aquele que age conforme a palavra de Deus. Eu quero ser aquele que é cheio do Espírito Santo, que não é um movimento de um dia, que não é um movimento emocionado, mas que é até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, até que Ele venha e venha para nos buscar. Oh, Ramonial, Carifa, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero mais de Jesus, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero me entregar, eu quero me derramar, aquele que é o Senhor, aquele que é o Rei dos Reis. Oh, não fique parado, não fique parado, se entregue para Jesus, se entregue nessa noite, não importa quanto tempo você tem de evangelho, essa é a noite de restauração, essa é a noite de mudança na sua vida, é agora. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero transbordar do Senhor. Ah, tá tudo pronto, só falta você. Oh, sai do seu lugar em nome de Jesus. Diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou orar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Diante do teu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelo aprendizado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações, ó Pai, pela base da tua palavra, ó Deus, por entender, ó Pai, que por tua palavra tudo foi feito, Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, que um dia foi prometido e que o Senhor derramou em nossas vidas e veio habitar dentro de nós, ó Deus. Neste momento, Pai, eu oro por esses irmãos, por essas irmãs que estão aqui à frente, Senhor Deus. O Senhor conhece os seus motivos, o Senhor conhece, ó Pai, os seus propósitos. O teu Espírito falou a cada um conforme foi dada a liberdade para ele nesta noite, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor neste momento esteja derramando a tua unção, que o Senhor neste momento esteja dando a direção, que o Senhor possa estar ensinando, ó Pai, que o Senhor possa estar dando ousadia, Senhor Deus, a cada um dos corações aqui presentes, ó Pai, que todo mal que se levantou, que todo obstáculo seja derrubado, em nome de Jesus, ó Pai, e que eles possam prosseguir com ousadia, prosseguindo sendo, Pai, uma testemunha viva do Senhor, uma testemunha viva para as pessoas, ó Pai, porque por meio da vida delas, pessoas vão ser impactadas, que as pessoas dessa sociedade possam ver a tua presença, Senhor Deus, em nossos corações, em nosso viver, em nossas
de Deus, de poder e que está conosco. Nos melhores momentos também é o Espírito que nos leva ao deserto. Mas se Ele está conosco. O poder está sobre nós. Nós aprendemos na noite de hoje sobre a liberdade. A liberdade, a verdadeira liberdade. Aquela que faz você poder dizer não quando o desejo da carne aparece. Porque se você faz tudo o que você quer, você é escravo do seu desejo. Mas quando Jesus te liberta, você tem a verdadeira liberdade para matar a sua carne e viver pelo Espírito. Nós também vimos aqui nesta noite para nós sermos agentes de milagre. Eu e você podemos ser agentes de milagre. Impactar Campinas, impactar Sumaré, impactar Montemor, impactar Hortolândia, impactar cidades que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser agentes do milagre, firmados na palavra de Deus e dirigidos pelo Espírito Santo. Nós organizamos, nós fazemos o cronograma, mas Deus também quebra os protocolos, porque hoje nós vimos aqui também a respeito de legado, porque nós pudemos testemunhar o pastor Cristiano honrando alguém que ensinou os primeiros passos para ele. E legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas, mas legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. E amanhã tem mais. Agora volte para o seu lugar, porque nós temos uns anúncios. 2 pelo menos. Se você puder colocar a arte. Amanhã, 7h20. Escola de oração. Quem é carismático aí? Quem já fez ou faz carisma? A gente sabe o que é EDO. Escola de oração amanhã, às 19h20. Nós vamos ter a escola de oração neste lugar. Venha orar, venha se derramar diante do Senhor. Venha louvar e agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida. Venha interceder pelas pessoas. Venha orar. Venha estar conosco a partir das 19h20. Mais um último anúncio. A arte do carisma. 2026, 2025 está acabando. Mas 2026 vem aí. E nós vamos ter carisma. Amém? Eu não sei se você ainda não fez carisma. E não sei se você entendeu. Mas é preciso conhecer da palavra para que o Espírito Santo de Deus possa te lembrar o que falar diante das situações, diante das pessoas. Precisamos aprender sobre a palavra de Deus. E o ano que vem, no início do ano que vem, 2026, nós vamos ter carisma. Nós vamos continuar ensinando. Nós vamos continuar e nós vamos ter mais e mais pessoas em nome de Jesus para continuar. Nós temos QR Code do carisma. Não sei se o pessoal achou, mas escaneie o QR Code. Leia o QR Code. Faça a sua inscrição. Ah, Maurício, mas eu não tenho dinheiro. É Deus quem vai prover, porque quando eu comecei a fazer carisma, eu também não tinha dinheiro. Ah, Maurício, mas será que eu estou com vontade? Você, com vontade ou sem vontade, precisa aprender a palavra do Senhor. Porque a gente começa a aprender e a vontade vem. Deus coloca e vai colocar propósito. Ah, eu fiquei muito feliz essa semana passada, porque eu fui orar ali com o pessoal da diaconia e um casal que está fazendo carisma esse ano. Deus tem direcionado eles para um novo trabalho, uma nova igreja em Montemor. E isso enche meu coração de alegria por saber que essas pessoas se disponibilizaram a aprender a palavra do Senhor. E o Senhor tem direcionado eles no reino do Senhor. Então eu conto com você, aqui amanhã ainda, em nome de Jesus. Essa parte está acabando, mas não acabou ainda. Você fique à vontade. Amém? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Cantamos para ti. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se encontra. Até lá.